Olá, bom dia. Vamos entender um pouquinho do texto postado na semana passada sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, tá bom? Ela vai ocorrer dos anos de 1914 até 1918. É interessante a gente saber que já estava existindo um grande mal-estar na Europa, tá bom? Como o imperialismo. O que o imperialismo consiste? Ele consiste na conquista e domínio do território, tá bom? Existia uma nação que ela estava sendo deixada à parte, ok? Dessas conquistas imperialistas, tá bom? Essas conquistas imperialistas, elas foram iniciadas pelo Reino Unido, pela França e pela Bélgica. Interessante a gente perceber que a Alemanha, ela foi deixada de lado desta partilha, tá? Interessante a gente perceber que vai se criar na Europa um grande mal-estar contra esses países imperialistas, tá bom? Interessante a gente perceber que essa política de expansão territorial, ela vai subjugar os países menos afortunados, no caso os países pobres. O Reino Unido, ele tem a característica naquele período, né, durante a Primeira Guerra Mundial, de ser um país de uma forte potência econômica e industrial, tá bom? Era o país bam daquele período, tá bom? Então ela vai dedilhar e ela vai conquistar muitos territórios no continente africano e no continente asiático, tá bom? Então ela começa a chamar os outros países ricos para essas conquistas imperialistas. Gente, interessante a gente falar que nessas observações, né, da Alemanha sobre esse mal-estar que já estava começando a crescer, uma certa rivalidade na Europa, a Alemanha ela vai criar o pan-germanismo, que ela vai dizer para os países que têm linhagem alemã ou países vizinhos, vai dizer o seguinte: olha, a gente tem que se reunir, porque senão os países imperialistas eles vão chegar aqui nos nossos territórios e eles vão fazer o que eles estão fazendo com o continente asiático e com o continente africano. Então não vamos deixar isto acontecer, tá bom? Então eles começam os imperialistas, né? Os países imperialistas e os países que se agregaram à Alemanha quando criou o pan-germanismo, eles vão ficar naquela tensão, sabe? Um começa a olhar o outro no rabo de olho e já querendo o início de um confronto, beleza? Mas antes de iniciar o confronto, eles vão se dividir. A Tríplice Entente, que vai ter a Rússia, o Reino Unido e a França, tá? Aí de um outro lado, a Tríplice Aliança, que vai ter a Alemanha, a Áustria, o Império Austríaco, Otomano e a Itália. Interessante a gente perceber que a Itália, quando vai ter as vias de fato, a partir de 1914 mesmo, esse confronto, a guerra, a Itália vai perceber assim, ela vai, na mesma forma que ela vai entrar no confronto, ela vai sair. Por qual motivo? Ela percebeu, eita caramba, quer dizer que a gente vai confrontar, eu vou ter que lutar contra a Inglaterra? É doido, moço, né? Não quero brincar com essas coisas, não. Então, a Itália, da mesma forma que ela entra do lado da Tríplice Aliança, ela tira o seu exército, ela tira essa declaração de guerra contra a Tríplice Entente. Gente, entente é uma palavra que deriva do francês e quer dizer aliança, beleza? Aliança ou acordo. Interessante que para iniciar esse confronto vai ter um estopim, o início, um mal-estar, né? Nesse caso, um assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono da Áustria-Hungria, tudo bem? Que vai ocorrer na Bósnia, tá? Em Sarajevo. Interessante que com a morte, o primeiro país que vai declarar guerra mesmo à Alemanha vai ser a Rússia, tá bom? Os outros demais países eles vão entrando aos poucos. Interessante a gente falar que neste confronto mundial que vai começar com 3 ou 4 nações,
depois vai começar a agregar outras nações, tá bom? Olha aqui, do lado da América, teve os Estados Unidos, que no ano de 1917, ela vai declarar guerra ao Império Alemão. Por quê? O Império tem um motivo, tá? O motivo é de que o imperador alemão disse assim, na época era o governo Wilson, ele vai dizer assim mesmo pro presidente dos Estados Unidos, o Wilson, diz assim, é o seguinte, olha, não mexe com a gente não, porque a gente vai torpedear submarinos americanos. Para que o Führer, por que o imperador alemão, né, ele vai declarar, vai falar, fazer uma deselegância dessa, né, uma comunicação via rádio sobre isso? Aí o presidente Wilson, ele teve que se aliar à Tríplice Entente, beleza? E que neste momento, particularidade bastante interessante é que os Estados Unidos não era essa potência mundial que é nos dias de hoje, bélica, tá? Bélica é uma referência a ter bastante armas, ok? Equipamentos em prol, em benefício de guerrear, tá bom? Então, os Estados Unidos, naquele período, ele estava começando a ter o seu armamento bélico super mega poderoso que tem nos dias atuais, tá bom? Interessante. Em 1917, os Estados Unidos entra nesse primeiro confronto e eles vão às vias de fato. Gente, saldo da guerra. Foram mais ou menos contabilizados 9 milhões de soldados mortos, de pessoas mortas, entre soldados, civis, isso a gente não tem o total, né, de pessoas que não estavam nesse confronto perderam a vida. Mas esse início da Primeira Guerra Mundial, com certeza, e o seu final, né, ele vai dar início ao segundo grande confronto, ou segunda grande guerra mundial, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunta, qualquer curiosidade, só me chamar no privado, tá, gente? Abraço, fiquem com Deus.